Boa noite, gente. Venho trazendo mais uma receitinha aqui no canal. Hoje eu vou fazer joelho de frango e queijo com presunto. Já fui separando, gente, nessas vasilhinhas tudo que eu ia usar para ficar mais fácil. E a gente vai utilizar 500 gramas de farinha de trigo, uma colher bem generosa de sopa de açúcar, uma colher e meia de sopa de sal, 150 ml de óleo, 250 ml de água e 2 fermentos desse próprio para pão e pizza. Já coloquei numa vasilha a farinha de trigo, o açúcar, o sal, os 2 fermentos e mexi bem. Depois, gente, de ter mexido bem, eu já vim entrando com óleo. E também, gente, já vim entrando com a água. Depois de ter colocado esses 2 ingredientes, mexi bastante até não aguentar mais com a colher. Já higienizei minha pia e coloquei a massa aí para sovar. Tem que sovar essa massa bem para ela ficar bem macia e não ficar grudando na mão. Já sovei bastante a nossa massa. E ela ficou assim, gente. Não tá grudando na mão. Tá ótima essa massa para começar a fazer o nosso joelho. Já levei ela para descansar no recipiente coberto com um pano de prato. E enquanto eu tava fazendo a massa, eu também já tinha deixado cozinhando um peito de frango, gente. Desfiei ele todinho para tá fazendo o nosso recheio do nosso joelho. Também tem aí queijo, presunto, para fazer bem recheado esse joelho. Nossa massa já tinha descansado, gente. Eu achei que minha massa não cresceu muito, porque eu tava com pressa. Então, eu fiz rápido, mas eu aconselho vocês deixar crescer bastante a massa, que é isso que ajuda, né, dar a maciez. Já coloquei ela na pia também com um pouquinho de farinha de trigo e dei mais uma sovada nela, gente. Porque diz que quando cresce, fica com ar a massa. Então, tem que dar mais uma sovada. Já fui abrindo a nossa massa, gente, eu não tinha rolo, a minha sogra me deu a dica de abrir com a garrafa PET, então eu higienizei bem essa garrafa e abri a nossa massa. Massa já aberta, gente, e lembrando que eu só usei a metade, viu? Metade ficou para fazer o de frango. Já entrei com a camada de presunto, gente, eu vou colocar uma camada de presunto embaixo, o queijo no meio e outra camada de presunto em cima. Por quê? Porque o queijo, quando derrete, ele se espalha tudinho, né? Pra não sair do nosso joelho, então eu coloquei uma camada de presunto embaixo. Vou pôr o queijo no meio e vou pôr uma camada de presunto em cima, pra poder dar uma segurada no queijo. Tá aí, gente. Camada bem boa de presunto. Depois, gente, que eu entrei com a camada de presunto, eu já fui entrando com a camada de queijo. Camada bem generosa de queijo. Depois já fui entrando com outra camada de presunto. Gente, eu confesso que é a primeira vez que eu tô fazendo pão. Já fui fechando o pão, ó, todinho, pra poder cortar em formato quadrado, né? Coloquei 3 dedos e cortava, 3 dedos e cortava. E foi assim que ficou. Levei nessa assadeira untada com óleo. Depois, gente, eu vim pincelando os nossos joelhos com uma gema de ovo e orégano. Que a gema, ela é responsável para deixar aquela crocância em cima do joelho e ficou assim. Uma delícia. Depois, já fui abrindo a outra massa, enquanto o nosso joelho estava descansando, para fazer o de frango. Já enchi de frango aí, para poder ficar bem recheado os nossos joelhos. E vim com a camada de queijo. Coloquei as fatias de queijo que tinha sobrado. E vocês, gente, deixar aí na descrição, já fizeram o joelho? Fechei bem fechado o nosso joelho, tinha sobrado esse pouquinho de massa, já fiz pro meu filho um pequenininho.
cortei do mesmo jeito que o outro, pincelei com gema de ovo e orégano. Já deixei descansando na assadeira, igual o outro, untada com óleo. E já vou levar o de presunto e queijo para ir assando. Gente. Enquanto assava, gente, eu já preparei outra massa da mesma para fazer outro pão. Aproveitar que eu tava de bom humor, fiz um pão também, porque aqui, gente, quem experimenta as minhas receitas não é só nós de casa. A minha mãe, o meu pai, a minha sogra também experimenta as minhas receitas. Então, eu tive que fazer outro pãozinho. Esse daí, gente, eu não vou cortar, eu vou deixar ele inteiro. Eu coloquei também um pouco de requeijão para ficar frango com requeijão. Gente, eu tô muito feliz, porque eu nunca tinha feito pão, vocês acreditam? Então, eu acredito que tá dando certo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jeito que eu preparei o meu pão. Já fiz também um cortes nele para poder dar uma decorada. Pincelei com gema e orégano e deixei descansando. E foi assim, gente, que ficou o nosso joelho de queijo e presunto. Uma delícia, fofinho. Eu amei, gente, o resultado. Pena que vocês não estão aqui para provar, ficou uma delícia. E esse daí, gente, é o de frango, ficou também uma belezura, tá? De dar água na boca. Já se inscreva no meu canal, gente, para vocês ficar atento em mais conteúdo que eu postar. E deixa aí, gente, deixa alguma dica, o que vocês achou do meu pão? Ficou bom? Eu fiz do jeitinho certo? Já deixa aí nos comentários. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.